Deus, estou cansado de ser forte. O que fazer quando não aguento mais? Você não está cansado só no corpo. O que pesa em você é mais profundo. É a mente que não descansa. É o coração que já tentou aguentar mais do que devia. É a sensação de que você precisa ser forte o tempo todo porque ninguém mais vai ser por você. E mesmo orando, mesmo tentando continuar, existe um ponto dentro de você que começa a dizer: eu não aguento mais. E talvez o que mais te machuca não seja o problema em si. É o fato de você não poder parar. É ter que seguir quando tudo dentro de você pede descanso. É ter que sorrir quando por dentro você está desmoronando. Mas existe algo que você precisa entender agora. Chegar no limite não é fracasso. É um sinal. Não de que você acabou, mas de que você tentou sustentar sozinho algo que nunca foi para você carregar sem Deus. E se esse cansaço não for o fim da sua força, mas o começo de uma nova forma de viver? Fica aqui, porque o que você está sentindo hoje pode ser exatamente o ponto onde Deus começa a te ensinar algo que você nunca aprendeu enquanto ainda estava tentando ser forte sozinho. Você não foi criado para ser forte o tempo todo. Existe uma ideia silenciosa que você foi aceitando ao longo do tempo, a de que precisa ser forte sempre, que não pode falhar, não pode mostrar fraqueza, não pode parar. E sem perceber, você começou a viver como se carregar tudo fosse uma obrigação sua. Mas isso nunca foi verdade. Ser forte o tempo todo não é maturidade, é sobrecarga. É uma forma de tentar sobreviver sem admitir que precisa de ajuda. E quanto mais você insiste nisso, mais distante você fica daquilo que realmente sustenta você. Jesus nunca pediu perfeição emocional. Ele nunca exigiu que você suportasse tudo sozinho. Pelo contrário, ele deixou claro que existe descanso para quem está cansado, alívio para quem está sobrecarregado, direção para quem não sabe mais o que fazer. O problema é que você aprendeu a esconder o que sente. Aprendeu a continuar mesmo quando já não tem mais forças. E isso cria uma pressão interna que vai crescendo até chegar nesse ponto onde você está agora. Reflita com sinceridade. Desde quando você decidiu que precisava ser forte o tempo todo? Quem te ensinou que demonstrar cansaço é sinal de fraqueza? Porque existe uma diferença entre força e resistência forçada. A força que vem de Deus renova, a resistência que vem de você desgasta. Talvez o que você está sentindo agora não seja o fim da sua capacidade. Seja o limite de um modelo de vida que não funciona mais. Um modelo onde você tenta sustentar tudo sozinho, quando na verdade nunca foi chamado para isso. E aqui começa a mudança. Quando você entende que não precisa ser forte o tempo todo, você começa a abrir espaço para ser sustentado de verdade. O cansaço revela onde você está tentando controlar o que não depende de você. Existe um tipo de cansaço que não vem do esforço físico. Ele vem da tentativa constante de controlar tudo, de antecipar problemas, de resolver situações que ainda nem aconteceram, de carregar responsabilidades que não estão totalmente nas suas mãos. Esse tipo de peso não aparece de um dia para o outro. Ele vai se acumulando, pensamento após pensamento, decisão após decisão. E chega um momento em que a mente não desacelera mais. Você está sempre pensando no que pode dar errado, no que precisa ser resolvido, no que ainda não está certo. E mesmo quando o corpo para, por dentro você continua em movimento. Esse é o cansaço de quem assumiu o controle de coisas que não pode controlar. Reflita com sinceridade. Quantas coisas hoje estão te consumindo que, no fundo, não dependem só de você? Situações que envolvem outras pessoas, tempos que não estão sob seu comando, resultados que você não consegue garantir. Ainda assim, você tenta segurar tudo, como se soltar fosse perder. Mas existe um limite para isso. Porque quando você tenta controlar tudo, você se coloca no lugar de quem precisa sustentar tudo. E esse lugar não é seu. Nunca foi. Deus não te chamou para viver em constante estado de vigilância emocional. Ele te chamou para confiar.
E confiar não é ignorar a realidade, é reconhecer que existe uma parte que você faz e uma parte que você entrega. Talvez o seu cansaço não seja falta de força, seja excesso de controle. E se você continuar tentando sustentar o que não depende de você, esse peso só vai aumentar. Mas se você começar a identificar o que precisa ser entregue, algo começa a mudar. A mente desacelera, o coração alivia. E você começa a experimentar uma forma de viver que não depende apenas do seu esforço. O que você está tentando controlar hoje que Deus já pediu para você confiar? Quando você não aguenta mais, é porque você chegou no ponto de se render. Existe um momento em que continuar tentando do mesmo jeito não funciona mais. Você já tentou ser forte, já tentou resolver, já tentou manter tudo de pé. Mas agora, algo dentro de você não responde mais como antes. A força diminuiu, a motivação caiu. E o que antes você suportava, hoje parece pesado demais. Esse ponto assusta, porque parece perda de controle. Mas espiritualmente, ele revela outra coisa. Você chegou no limite da autossuficiência. Enquanto você ainda acreditava que conseguia dar conta, você seguia tentando. Ajustava aqui, insistia ali, empurrava mais um pouco, mas agora não dá mais. E isso não significa que você fracassou. Significa que você chegou no ponto onde precisa parar de tentar sozinho. E é aqui que a rendição começa. Rendição não é desistir da vida. É desistir de tentar sustentar tudo com a própria força. É reconhecer que você precisa de Deus não como apoio ocasional, mas como fundamento. Jesus mostrou isso quando falou sobre quem quer salvar a própria vida e acaba perdendo. Não é sobre perder no sentido de fracasso. É sobre abrir mão do controle para viver algo mais verdadeiro. Reflita com coragem. Será que o que você está sentindo agora não é um convite, um chamado para parar de resistir, parar de controlar, parar de fingir que está tudo bem? Porque enquanto você insiste em manter o controle, você impede que Deus assuma o lugar que sempre foi dele. Chegar no ponto de não aguentar mais não é o fim. É o momento mais decisivo, porque você pode endurecer ou pode se render. E quando você se rende de verdade, algo muda. Não fora primeiro, dentro. A oração que nasce do cansaço é a mais sincera que você já fez. Existe um tipo de oração que você aprendeu a fazer. Palavras organizadas, frases corretas, pedidos bem formulados. Mas quando o cansaço chega de verdade, isso muda. Você já não consegue sustentar discursos. Já não tem energia para explicar tudo. Às vezes, só sai uma frase. Às vezes, nem isso. Só um pensamento, um suspiro, um silêncio carregado de dor. E é exatamente aí que algo profundo acontece. Porque quando o cansaço quebra a sua forma de orar, ele revela a sua verdade. Sem filtros, sem tentativa de parecer forte, sem esforço para impressionar. É você como está. E é nesse lugar que Deus mais se aproxima. Você não precisa de palavras perfeitas, não precisa de estrutura, não precisa provar nada. Deus não responde à performance, Ele responde à verdade do coração. Reflita com sinceridade. Quantas vezes você deixou de orar porque achou que não sabia como falar? Quantas vezes você tentou organizar o que sentia antes de se aproximar de Deus? Mas, e se o que você sente agora, exatamente como está, já for suficiente? E se essa dor que você carrega já for a oração mais verdadeira que você poderia fazer? Existe uma intimidade que só nasce quando você para de tentar controlar até a forma de falar com Deus. Quando você se apresenta sem defesa, sem máscara, sem força. E aqui está o ponto que muda tudo. Deus não espera que você esteja bem para te ouvir. Ele se aproxima ainda mais quando você não consegue mais fingir que está. Talvez você esteja achando que não tem forças nem para orar. Mas talvez essa seja a oração mais real da sua vida. E Deus está ouvindo. Você não precisa resolver tudo hoje para começar a aliviar o peso.
Existe uma pressão silenciosa dentro de você que diz que precisa resolver tudo de uma vez. Como se só fosse possível descansar depois que cada problema fosse solucionado, cada resposta encontrada, cada situação ajustada. E por causa disso, você carrega um peso constante, porque sempre há algo pendente, sempre há algo fora do lugar. Mas essa lógica está te esgotando, porque você está tentando alcançar um ponto de controle total que nunca chega. Sempre haverá algo que ainda não está resolvido. Sempre haverá algo que precisa de tempo. E enquanto você condiciona o seu descanso à resolução completa de tudo, você se condena a viver em tensão contínua. Reflita com sinceridade. Você realmente precisa resolver tudo hoje? Ou precisa aprender a lidar com o que está ao seu alcance agora? Existe uma diferença entre responsabilidade e sobrecarga. Você tem responsabilidades, mas não foi chamado para carregar o mundo inteiro. Existem coisas que dependem de você, mas existem outras que precisam de tempo, de processo, de intervenção divina. E aqui está o ponto que transforma a forma como você vive. O alívio não começa quando tudo se resolve. Ele começa quando você para de tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Quando você foca no próximo passo, no que é possível hoje, no que está sob sua responsabilidade real, algo dentro de você começa a desacelerar. A mente organiza, o coração respira, o peso diminui. Deus não te pede para resolver toda a sua vida de uma vez. Ele te chama para caminhar com Ele, um passo de cada vez. Talvez o que você precisa hoje não seja de uma solução completa. Seja de uma decisão simples, parar de carregar o que não pode ser resolvido agora. E quando você faz isso, o peso começa a sair. Deus não se decepciona com a sua fraqueza, Ele se revela nela. Existe um medo que muitas pessoas carregam em silêncio, o medo de decepcionar a Deus, de não estar sendo forte o suficiente, de não estar orando como deveria, de não estar reagindo da forma certa. E quando o cansaço chega, esse medo aumenta, porque você começa a se ver como alguém que não está correspondendo. Mas essa visão não vem de Deus. Deus não olha para a sua fraqueza como falha. Ele vê como oportunidade de se revelar de forma mais profunda. O problema é que você aprendeu a associar valor com desempenho. Quanto mais forte, mais digno. Quanto mais firme, mais aprovado. Só que o relacionamento com Deus não funciona assim. Jesus nunca rejeitou quem estava fraco. Ele se aproximou. Ele não exigiu que as pessoas estivessem bem para serem acolhidas. Ele foi ao encontro de quem estava cansado, confuso, perdido. Reflita com sinceridade. Por que você acredita que precisa estar bem para se aproximar de Deus? Quem te ensinou que Ele se afasta quando você está fraco? A fraqueza não te distancia de Deus. A tentativa de esconder a fraqueza, sim. Porque enquanto você finge que está bem, você se fecha. Mas quando você se apresenta como está, sem defesa, sem força, você cria espaço para que Ele atue. E aqui está o ponto que muda tudo. Deus não está esperando a sua força para agir. Ele está pronto para agir exatamente onde você não consegue mais. Talvez o que você sente hoje não seja algo que precisa ser escondido. Seja o lugar onde Deus quer começar a trabalhar de verdade. Você não precisa impressionar Deus. Precisa permitir que Ele entre onde você não consegue mais sustentar. Quando você tenta ser forte sozinho, você se afasta da fonte que sustenta. Existe uma diferença que você precisa enxergar com clareza. Uma coisa é ser fortalecido por Deus. Outra completamente diferente é tentar ser forte sem Ele. E muitas vezes, sem perceber, você entrou nesse segundo caminho. Você continua orando, continua acreditando, mas na prática tenta resolver tudo com a sua própria força. Você assume o peso, toma decisões sozinho, carrega responsabilidades além do que deveria e depois se pergunta por que está tão cansado. Esse tipo de força não sustenta. Ela esgota. Porque você não foi criado para ser a fonte da sua própria sustentação. Quando você tenta ocupar esse lugar, você se desconecta de onde deveria estar recebendo força de verdade.
E quanto mais você insiste, mais o desgaste aumenta. Reflita com sinceridade. Você tem buscado força em Deus? Ou tem tentado apenas suportar com o que ainda resta em você? Existe uma diferença grande entre confiar e apenas resistir. Jesus deixou claro que sem Ele você não consegue produzir o que realmente permanece. Isso não é limitação, é direção. É um convite para você parar de tentar sustentar sozinho aquilo que só pode ser sustentado em Deus. E aqui está o ponto que confronta. Continuar tentando ser forte sozinho pode parecer coragem, mas na verdade pode ser resistência em confiar. Talvez o seu cansaço não seja falta de capacidade, seja um sinal de que você se afastou da fonte que realmente sustenta. E o caminho de volta não começa com mais esforço, começa com reconexão. Voltar para Deus não é mais uma tarefa, é a decisão de parar de tentar sozinho e permitir que Ele seja a sua força de verdade. Você não precisa carregar tudo para provar que se importa. Existe uma confusão silenciosa dentro de você. A ideia de que, se você se importa, então precisa carregar. Que se ama alguém, precisa resolver por essa pessoa. Que se algo está errado, é sua responsabilidade dar conta. E sem perceber, você começou a medir o seu valor pela quantidade de peso que consegue suportar. Mas isso não é cuidado. Isso é sobrecarga emocional. Você pode amar sem se destruir. Pode se importar sem assumir tudo. Pode estar presente sem carregar o que não é seu. O problema é que você aprendeu a confundir responsabilidade com excesso. E isso te colocou em um lugar onde você sempre está cansado, sempre tentando segurar mais do que deveria. Reflita com sinceridade. Quantas coisas você está carregando hoje que não são responsabilidade sua? Problemas de outras pessoas, decisões que não dependem de você, emoções que você tentou absorver para evitar conflitos. Isso não te fortalece, isso te desgasta. Jesus nunca assumiu tudo de todos. Ele ajudou, orientou, acolheu. Mas ele também colocou limites. Ele não resolveu tudo, não atendeu todas as expectativas, não carregou responsabilidades que não eram dele. E ainda assim, foi perfeito em amor. E aqui está o ponto que você precisa entender. Carregar tudo não prova que você se importa, prova que você não colocou limites. Talvez o seu cansaço não venha apenas dos seus problemas. Venha do peso que você assumiu sem perceber. E se você não começar a separar o que é seu do que não é, esse desgaste vai continuar. Você não precisa carregar tudo para ser alguém que ama. Precisa aprender a cuidar sem se perder no processo. Existe descanso em Deus mesmo, antes das circunstâncias mudarem. Você condicionou o descanso a um cenário ideal. Pensou que só conseguiria respirar quando tudo estivesse resolvido, quando as respostas chegassem, quando as portas se abrissem. E por causa disso, você adiou o alívio, colocou a paz sempre no futuro. Mas o descanso que Deus oferece não depende de circunstâncias perfeitas. Ele começa antes. Jesus falou sobre um descanso que não vem da ausência de problemas, mas da presença dele. Um descanso que acontece no meio da pressão, no meio da incerteza, no meio daquilo que ainda não se resolveu. Isso muda completamente a forma como você vive. Porque se o descanso depende apenas da solução externa, você vai viver em tensão até tudo se alinhar. Mas se o descanso começa dentro, sustentado por Deus, você consegue atravessar o processo sem se destruir por dentro. Reflita com sinceridade. Você tem esperado tudo melhorar para descansar ou tem buscado descansar em Deus enquanto ainda está passando pelo processo? Existe uma diferença profunda entre essas duas posturas. Uma te esgota, a outra te sustenta. E aqui está o ponto que transforma tudo. Deus não te chama apenas para vencer a situação. Ele te chama para atravessá-la com paz. E essa paz não é natural. Ela não vem da lógica. Ela vem de uma confiança que você desenvolve quando decide não carregar tudo sozinho. Talvez nada tenha mudado ao seu redor ainda, mas algo pode começar a mudar dentro de você agora. O descanso
Não é uma recompensa no final. É uma presença disponível no meio do caminho. Você não precisa entender tudo para continuar caminhando. Existe uma necessidade dentro de você de fazer sentido de tudo, de entender por que aconteceu, por que não deu certo, por que demorou tanto. E quando você não encontra respostas, surge uma sensação de confusão que paralisa, como se só fosse possível continuar depois de entender completamente o que está acontecendo. Mas essa exigência pode estar te travando, porque Deus não condiciona o seu avanço ao seu entendimento completo. Ele te convida a caminhar mesmo quando nem tudo está claro. E isso confronta a sua lógica, porque você quer segurança antes de dar o próximo passo. Reflita com sinceridade. Quantas vezes você ficou preso tentando entender algo que não depende só de você? Quantas decisões você adiou esperando uma clareza que nunca veio? Existe uma diferença entre buscar direção e exigir explicação. Direção te move. Explicação pode te prender quando você não encontra todas as respostas. Jesus nunca explicou tudo antes de chamar alguém para caminhar. Ele convidou para seguir. E no caminho, muitas coisas foram sendo compreendidas. Isso revela um princípio importante. O entendimento muitas vezes vem depois da obediência, não antes. E aqui está o ponto que pode mudar sua postura agora. Você não precisa ter todas as respostas para dar o próximo passo. Precisa apenas confiar no suficiente para não ficar parado. Talvez o que está te impedindo hoje não seja a falta de caminho. Seja a necessidade de entender tudo antes de avançar. Mas o caminho não se revela para quem exige controle total. Ele se revela para quem decide caminhar com Deus mesmo sem compreender tudo. E quando você dá esse passo, a clareza começa a aparecer. Deus não está te pedindo mais força, está te pedindo entrega. Existe um ponto em que continuar tentando ser mais forte não resolve mais. Você já se esforçou, já resistiu, já tentou sustentar o que dava. E mesmo assim, o peso continua. Nesse momento, a tendência é pensar que precisa de mais força, mais disciplina, mais resistência, mais controle. Mas talvez o que Deus esteja pedindo não seja mais força, seja entrega. Porque força sem entrega te mantém no mesmo lugar. Você continua carregando, continua tentando, continua se desgastando. A entrega muda tudo. Ela tira de você o peso de sustentar e coloca Deus no centro do processo. Reflita com sinceridade. Você tem pedido mais força ou tem entregue aquilo que não consegue mais carregar? Existe uma diferença profunda entre essas duas posturas. Pedir força ainda mantém o controle com você. Entregar reconhece que você chegou no limite e precisa de algo além do que consegue produzir sozinho. Jesus mostrou isso de forma clara quando falou sobre tomar o jugo dele. Não é um convite para carregar mais. É um convite para trocar o peso, para sair de um lugar de exaustão e entrar em um lugar de leveza, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. E aqui está o ponto que confronta. Entregar não é perder, é confiar. É abrir mão da ilusão de controle para viver uma dependência real. Talvez você esteja tentando se fortalecer quando, na verdade, precisa se render. E quando essa entrega acontece de verdade, algo muda. O peso diminui, a mente desacelera, o coração encontra espaço para respirar. Porque Deus não te chamou para ser mais forte sozinho. Ele te chamou para caminhar sustentado por Ele. A decisão de não desistir começa em silêncio, dentro de você. Existe um momento que ninguém vê. Não é público, não é visível, não tem aplauso. É interno. É quando, mesmo cansado, mesmo sem forças, mesmo sem respostas, você toma uma decisão silenciosa. Eu não vou desistir. Essa decisão não vem de um pico de motivação. Ela nasce no meio da dor, no meio da confusão, no meio daquilo que ainda não se resolveu. E justamente por isso, ela é tão poderosa. Porque desistir nem sempre acontece de forma imediata. Começa pequeno. Um pensamento, uma dúvida, uma vontade de parar. E se você não percebe, isso cresce.
Aos poucos, você começa a se afastar, a diminuir o ritmo, a perder o foco. Mas da mesma forma, permanecer também começa pequeno. Uma decisão interna, um posicionamento que talvez ninguém entenda, mas que você sabe que precisa tomar. Continuar mesmo sem sentir, permanecer mesmo sem ver resultado, seguir mesmo sem ter certeza de tudo. Reflita com sinceridade. O que você tem alimentado dentro de você? A vontade de parar ou a decisão de continuar? Porque essa escolha, mesmo silenciosa, define o seu caminho. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa ter força para decidir não desistir. Precisa ter convicção. Precisa lembrar por que começou. Precisa reconhecer que existe algo maior do que o que você está sentindo agora. Deus não ignora essa decisão. Ele fortalece quem decide permanecer. Ele sustenta quem escolhe continuar mesmo quando tudo parece difícil. Talvez ninguém veja o que você está enfrentando. Mas essa decisão que você toma hoje, dentro de você, pode ser o começo de uma mudança que ainda não apareceu. Não é sobre se sentir forte, é sobre decidir não parar. Você não precisa sentir vontade para continuar, precisa de direção. Existe um erro comum que te prende: esperar sentir vontade para agir. Você pensa que precisa de motivação, de ânimo, de energia emocional para dar o próximo passo. E como isso não vem, você fica parado. E quanto mais fica parado, mais o peso aumenta. Mas a verdade é outra. Você não precisa sentir vontade para continuar. Precisa de direção. Sentimentos são instáveis. Mudam conforme o dia, conforme o que acontece, conforme o que você vive. Se você depender deles para avançar, você vai parar muitas vezes. Mas a direção, quando vem de Deus, permanece mesmo quando você não está bem. Reflita com sinceridade. Quantas coisas importantes você deixou de fazer porque não sentia vontade? Quantas decisões você adiou esperando um momento melhor emocionalmente? Existe uma diferença entre agir com clareza e agir com motivação. A motivação oscila. A clareza sustenta. Jesus não esperou sentir algo para obedecer. Ele seguiu a direção, mesmo em momentos difíceis, mesmo sob pressão, mesmo enfrentando dor. Isso revela um princípio. A continuidade da caminhada não depende do que você sente, depende do que você decide seguir. E aqui está o ponto que transforma sua postura. Quando você entende a direção, você não fica mais refém das emoções. Você começa a caminhar com propósito, mesmo em dias difíceis. Talvez você esteja esperando se sentir melhor para continuar. Mas e se o caminho for o contrário? E se você começar a se sentir melhor depois que decidir caminhar? Deus não está esperando você estar bem para te guiar. Ele está pronto para te direcionar exatamente como você está. E quando você escolhe seguir essa direção, mesmo sem vontade, algo começa a se alinhar dentro de você. O peso diminui quando você aceita ajuda, não quando tenta suportar mais. Existe uma resistência dentro de você que diz que precisa dar conta sozinho, que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que depender de alguém é arriscado, que é melhor carregar tudo do que se expor. E por causa disso, você continua sustentando um peso que já ultrapassou o seu limite. Mas essa lógica está te esgotando. Porque o peso não diminui quando você tenta suportar mais. Ele diminui quando você deixa de carregar sozinho. Reflita com sinceridade. Quantas vezes você já precisou de ajuda, mas decidiu ficar em silêncio? Quantas vezes você escolheu suportar mais um pouco, mesmo sabendo que estava no limite? Isso não é força, é isolamento. Deus não criou você para viver sozinho. Ele se manifesta de formas diferentes, inclusive através de pessoas, conselhos, apoio, direção. Mas quando você se fecha, você impede que essa ajuda chegue. Jesus mesmo, em momentos decisivos, não caminhou isolado. Ele teve pessoas próximas, compartilhou o que estava sentindo, não escondeu completamente o peso. Isso mostra que até nos momentos mais profundos, a conexão faz parte do processo.
E aqui está o ponto que pode mudar tudo. Aceitar ajuda não diminui quem você é. Libera você para continuar. Talvez o seu cansaço não seja apenas pelo que você vive, seja também pelo fato de você tentar enfrentar tudo sozinho. E se você continuar assim, o peso só aumenta. Mas quando você começa a abrir espaço para apoio, algo muda. O coração alivia, a mente organiza, o caminho fica mais claro. Deus não quer que você apenas aguente mais. Ele quer que você caminhe sustentado. E isso começa quando você aceita que não precisa fazer tudo sozinho. O que parece fraqueza pode ser o começo de uma nova força. Existe um ponto na sua vida em que aquilo que você sempre considerou força começa a falhar. Você percebe que não consegue reagir como antes, não sustenta mais o mesmo ritmo, não tem mais a mesma resistência. E a primeira interpretação que surge é: estou ficando fraco. Mas e se isso não for perda? E se for transição? Porque existe uma força que vem de você, construída ao longo do tempo, baseada em esforço, controle, resistência. Mas existe outra força, mais profunda, que não nasce da sua capacidade, mas da sua dependência de Deus. E para acessar essa nova força, muitas vezes a antiga precisa ser quebrada. Reflita com sinceridade. Será que aquilo que você chama de fraqueza hoje não é o fim de um modelo que já não sustenta mais? Será que Deus não está permitindo que essa força antiga diminua para te conduzir a algo mais verdadeiro? A força que vem de você se esgota. A força que vem de Deus se renova. E aqui está o ponto que muda tudo. Enquanto você insiste em manter a força antiga, você não abre espaço para viver a nova. Porque a nova não funciona do mesmo jeito. Ela não se baseia em controle, mas em confiança. Não depende de desempenho, mas de entrega. Jesus mostrou isso de forma clara quando falou sobre quem é fraco se tornar forte. Isso não é lógica humana. É princípio espiritual. Talvez o que você está vivendo agora não seja um colapso. Seja uma troca. Uma substituição de uma força limitada por uma força que não vem de você. E se você aceitar esse processo, mesmo sem entender tudo, algo começa a mudar. Você deixa de tentar provar que consegue e começa a experimentar o que é ser sustentado. O que parece fraqueza pode ser exatamente o ponto onde Deus começa a te fortalecer de verdade. Quando você entrega o peso, Deus te ensina a viver de uma forma que não te destrói. Existe um padrão que precisa ser quebrado. Viver sempre no limite, sempre cansado, sempre pressionado, tentando dar conta de tudo. Talvez você tenha se acostumado com isso. Talvez tenha aprendido que a vida é assim mesmo. Mas esse não é o tipo de vida que Deus quer para você. Porque viver dessa forma não sustenta. Desgasta, confunde, enfraquece. Quando você chega no ponto de não aguentar mais, Deus não está apenas interessado em resolver o problema que está diante de você. Ele quer te ensinar a viver de uma maneira diferente. Uma forma onde você não precisa se destruir para continuar. Reflita com sinceridade. Quantas vezes você saiu de um problema e entrou em outro com o mesmo padrão? Resolve uma situação, mas continua vivendo do mesmo jeito, carregando o mesmo peso, repetindo os mesmos hábitos que te levam ao esgotamento. Deus não quer apenas te tirar dessa fase. Ele quer mudar a forma como você vive. E isso começa quando você entrega o peso, não de forma superficial, não como um discurso, mas como uma decisão real de não voltar a carregar sozinho aquilo que não foi feito para você. Quando essa entrega acontece, algo começa a ser reorganizado dentro de você. Você aprende a colocar limites, a confiar mais, a desacelerar quando necessário, a não assumir tudo automaticamente. Você começa a viver com consciência, não apenas reagindo ao que acontece. E aqui está o ponto mais importante. Deus não quer apenas que você continue. Ele quer que você continue sem se perder, sem se destruir, sem se esgotar no processo. Talvez o maior milagre que você precisa não seja apenas uma resposta externa, seja uma transformação interna na forma como você vive. E quando isso acontece,
você não apenas supera o momento. Você aprende a viver de um jeito que não te leva de volta ao mesmo cansaço. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda quer continuar. Mesmo cansado, mesmo no limite, existe uma parte de você que não desistiu. E isso já diz muito. Agora, você precisa tomar uma decisão. Não de tentar ser mais forte, mas de viver diferente. De parar de carregar sozinho, de começar a confiar de verdade, de entregar aquilo que você já percebeu que não consegue sustentar. Deus não está distante do seu cansaço. Ele está presente exatamente nesse lugar, pronto para te sustentar, te direcionar e te ensinar um novo caminho. Não ignore o que você ouviu hoje. Leve isso com você. Reflita, ajuste, decida. E se essa mensagem falou com você, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também pode estar passando por esse mesmo momento. Às vezes, uma palavra no tempo certo pode impedir alguém de desistir.